Uma das afirmações que mais se vai ouvindo por estes dias de pandemia é que esta pandemia é precisamente obra de Deus que visa castigar a humanidade por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua rebelião contra o Senhor. E será que nós podemos então dizer, de facto, que o coronavírus e esta pandemia é obra de Deus? Esta é a pergunta que vamos tentar responder em mais um episódio Ideia Teológica. Antes de respondermos a esta questão, vamos a alguns factos. Em primeiro lugar, a humanidade está de facto morta em seus delitos e pecados, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz mais, diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos a certeza bíblica de que efetivamente a humanidade, o mundo no geral, está afastado de Deus, está longe de Deus, está a viver uma vida de imoralidade, de pecado e, como diz a palavra do Senhor também, o salário do pecado é a morte e nós temos assistido à morte de todas as áreas da vida e da esfera da experiência humana, desde a família à morte económica, à morte política. Porquê? Porque nós vivemos num mundo que está corrompido pelo pecado e este é um facto que realmente nós não podemos ignorar. Sim, esta humanidade vive no pecado, vive na imoralidade e Deus não está satisfeito. Em segundo lugar, também é verdade que a Bíblia, particularmente o Antigo Testamento, nos relatam situações em que Deus castigou o seu povo por causa do pecado e por causa da rebelião. Temos o exemplo de quando Deus enviou pragas à casa de Faraó por causa da mentira de Sara e de Abraão relativamente ao seu relacionamento. Temos também a situação em que os espias que infamaram a terra prometida também foram mortos por praga enviada pelo Senhor. Também no seguimento da rebelião de Corá, Datã e Abirão, vemos que Deus fustigou o povo com uma praga. E ainda temos também o exemplo, para citar apenas mais um, o exemplo de quando Deus enviou uma praga ao povo de Israel por causa de Davi, o seu rei, ter numerado o povo. Então sim, também é verdade que nós temos exemplos bíblicos de que Deus castiga o povo que é rebelde e o povo que peca e o povo que se afasta do seu propósito e da sua vontade. Então será que, seguindo estas duas premissas, nós podemos concluir que esta pandemia é obra de Deus para castigar os pecadores, uma vez que a humanidade está em pecado e uma vez que a Bíblia nos apresenta situações em que Deus efetivamente castigou o seu povo por desobediência, usando pragas? Será que nós podemos afirmar isto? Não. Não, por causa de algumas coisas que nos faltam considerar. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer a particular dinâmica do relacionamento de Deus para com o seu povo Israel. Então, Israel estava debaixo de uma aliança que assentava numa justiça retributiva, tal como encontramos muito bem em Deuteronômio capítulo 28. E segundo essa justiça retributiva, a promessa que existia efetivamente para o povo de Israel é que se o povo de Israel fosse obediente, o povo de Israel iria prosperar materialmente e fisicamente. Ao contrário, se eles desobedecessem a Deus, Deus ele mesmo iria enviar pragas e calamidades para castigar o seu povo por causa da sua rebelião. O que temos que entender é que a Igreja não é Israel, a Igreja é uma entidade distinta de Israel e a Igreja não está debaixo de nenhuma aliança como Israel estava e a Igreja não está debaixo de nenhum pacto que assente em alguma justiça retributiva. É certo que é bom e é desejável que nós possamos viver uma vida de obediência ao Senhor, mas nós não fazemos isso para que Deus nos recompense. Nós fazemos isso porque o Espírito Santo que está em nós nos leva a viver uma vida digna diante do Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, nós não estamos à procura de bênçãos materiais, nós obedecemos a Deus porque estamos impelidos pelo Espírito Santo para o fazer, porque amamos o Senhor, porque a nossa velha vida já passou e nós vivemos agora em novidade de vida, uma vida que tem um foco espiritual e não um foco material. O segundo aspecto que nós temos que considerar é que a humanidade desistiu de Deus. E isto tem fortes implicações. Na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, nós vemos isso descrito de uma forma evidente. Deus deu-se a conhecer, mas a humanidade desprezou o Senhor, a humanidade afastou-se de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus, ele os entregou às suas próprias paixões. No fundo, aquilo que a Bíblia diz é que Deus permitiu que a humanidade vivesse segundo aquilo que desejava, e Deus permitiu também que eles sofressem as consequências das suas próprias opções.
Como já foi referido anteriormente, o salário do pecado é a morte. Logo, se eu opto por viver uma vida de pecado, eu vou colher essas consequências. As consequências de uma vida de pecado, as consequências primárias de uma vida de pecado, elas vêm até nós de uma forma natural. Elas vêm até nós sem que seja necessário que Deus intervenha. Deus não precisa de intervir para que nós soframos as consequências primárias das nossas opções pecaminosas. Concluindo, então podemos nós dizer que esta pandemia é obra de Deus? Segundo as evidências que estão à nossa disposição, a resposta é não. Deus não é o autor desta pandemia. E dizer o contrário é, no mínimo, populismo religioso. Quem Deus enviou foi o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um tempo de salvação e não de castigo. Deus enviou Jesus Cristo para que tu e eu tenhamos a esperança da vida eterna. Seja para os infectados, seja para os saudáveis, Jesus continua a ser a esperança de Deus para toda a humanidade. Mas poderá ainda alguém perguntar, Pastor Nuno, a palavra de Deus não diz que Deus castigará os pecadores? Sim, é verdade. O dia da vingança do Senhor, ele irá chegar, mas esse é um tema para um outro episódio Ideia Teológica. Mais uma vez foi um prazer ter-vos aí desse lado. Se gostaram deste vídeo e acharam oportuno que possam subscrever também o canal e possam partilhar este vídeo, e se alguém tiver alguma sugestão para um próximo vídeo nosso, que possa deixar essa sugestão também nos comentários. Que Deus ricamente vos abençoe e confiem no Senhor, porque a nossa vida está debaixo das suas asas.